Paz do Senhor, queridos adolescentes, que manhã maravilhosa, né? Estamos de volta para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje, a nossa lição de número 12, iremos falar de um jovem, de um adolescente, de um homem que foi chamado para viver o plano de Deus. Mas antes, devemos dar graças a Deus. Como diz a Bíblia, né? Se deitamos, dormimos e levantamos, é porque o Senhor nos tem sustentado. Que maravilha, ó, se eu deitei, se eu dormi e se eu levantei, é porque o Senhor me sustentou. E você aí, hein? Se você deitou, dormiu, acordou e ainda não levantou a essa hora da manhã, é porque a preguiça não tem te deixado, hein? Então, deixa essa preguiça de lado, vem para a Escola Bíblica Dominical online, meu amigo, e convida aí, faz seus convites, compartilha esse vídeo, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se em nosso canal, né? Dá um joinha aí na lição e no vídeo e vamos para o que interessa, vamos de Bíblia, vamos para a lição da EBD. Antes, estaremos agradecendo a Deus por esse dia. Senhor Deus, nós queremos te louvar, te agradecer por esse momento que estamos aqui, meu Deus, para aprendermos mais a tua palavra. Senhor, nos orientem e nos direcione, ó Pai, para transmitir a tua palavra aos corações nesta manhã. Pai querido, Pai amado, a palavra não é nossa, a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Meu Deus, e a mesma não volta vazia, ó Pai. E eu tenho certeza absoluta, meu Pai, que ela vai encontrar nessa manhã corações, meu Deus querido, que possa achar guarita, meu Pai. Deus Santo, abençoe cada lar que está nos ouvindo, abençoe cada lar que está nos assistindo, meu Pai, que através, meu Deus querido, desse canal, ó Deus querido, da Marcas do Evangelho, esse lar possa ser abençoado, que esse canal, meu Deus, seja uma fonte de bênção, um canal literalmente de bênçãos para esse lar. Pedimos a Ti, oramos, crendo na resposta divina, crendo na resposta celestial, em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. É isso aí, meus amigos, é isso aí, meus irmãos, meus adolescentes queridos. E a nossa lição é José, chamado para viver o plano de Deus. Olha só o nosso texto áureo, que diz, se encontra em Gênesis capítulo 45, versículo 5. Agora, não fiquem tristes, nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Olha só, Gênesis 45, 5, quando José se revela aos seus irmãos. Leitura bíblica em classe, a nossa leitura bíblica, se encontra em Gênesis, capítulo 37, versículo 3 ao 11, e depois versículo 23 ao 28. Vamos ler. Capítulo 37. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele, e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez José teve um sonho, e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: Escutem, eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvavam diante dele. Então os irmãos perguntaram: Quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. E eu tive outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu. O que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Quando José chegou ao lugar onde seus irmãos estavam,
Eles arrancaram dele a túnica longa e mangas compridas que ele estava vestindo. Depois o pegaram e o jogaram no poço, que estava vazio e seco. E sentaram-se para comer. De repente, viram que ia passando uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá disse aos irmãos: O que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é nosso irmão, é do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Meus queridos adolescentes, é isso aí, né? Que palavra abençoada do nosso Deus que trouxe para nós nessa manhã. Olha só, José chamado para viver o plano de Deus. Antes de falar de José, eu quero te fazer uma pergunta. E você? Está vivendo os planos de Deus para a sua vida? Deus tem um plano na sua vida. Deus tem algo a realizar contigo nessa terra. Todos nós somos chamados para vivermos o plano de Deus. Você já descobriu qual é o plano de Deus para a sua vida? Tem orado? Tem pedido direção de Deus para a sua vida? Às vezes, tem passado por lutas e por provações e privações e tem se perguntado por que eu estou passando isso? Ou pergunte, para que eu estou passando isso? Deus tem um propósito, um plano na sua vida. Vamos descobrir? Vamos orar? Vamos pedir direção a Deus. Mas com certeza, o propósito de Deus na sua vida é para que o nome dele seja glorificado através das suas atitudes, através das suas obras, através de suas palavras e através da sua vida. Diz o salmista: bendiz a minha alma o Senhor e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. E vamos ver, José foi chamado para viver o plano de Deus. Então vamos lá, vamos de lição, vamos que interessa, vamos de lição. Vamos descobrir nessa lição, olha só, hein? Para quem gosta de história, a história de José, ela é emocionante. A vida de José é realmente um desses relatos de tirar o fôlego. Ele era um jovem sonhador, era amado pelo pai, mas odiado pelos irmãos. Os problemas de relacionamento familiar. Você estar nos planos de Deus não impede de problemas, não impede de perseguição. E às vezes pensamos que perseguição vem lá de fora, as lutas vêm lá de fora. Mas antes de mais nada, eu quero que você entenda, adolescente, por mais que as pessoas que estão em nossa volta às vezes não nos entendem, não entendem nossos sonhos, tiram sarro dos nossos sonhos, entenda uma coisa: não são eles o seu inimigo. Não são os seus parentes, seus vizinhos, aqueles que estão em volta em ti, os seus inimigos. O apóstolo Paulo diz aos Efésios: porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, ou seja, não é contra seres humanos, mas é contra os principados. E entendendo isso, é um grande passo para a vitória. É um grande passo para vencer tudo que você pode passar dentro de sua casa, dentro do seu lar, né? Ou na escola, no seu ambiente onde você vive, né? No seu meio ambiente, em volta, na sua sociedade, né? Quem era José? Bom, José era o filho amado de Isaac, mais conhecido depois como Israel, né? E José era filho de Raquel. Vocês lembram que Raquel era a mulher de Isaac, a qual ele amava? Quantos anos Jacó trabalhou para casar com Raquel? 7 anos. Não foram 7 anos. Foram 14 anos. Ele trabalhou 7 anos, mas Labão, seu tio, o enganou. E ele trabalhou mais 7 anos para casar com essa mulher, que não conseguia ter filho depois. Então, quando José nasce,
foi o filho, aquele filho que tanto esperou, da mulher que tanto amava. E José tinha um carinho especial do pai, tinha uma atenção especial do pai. Uma das demonstrações desse amor foi o fato de ter mandado fazer para ele uma roupa longa, a túnica longa. Ou seja, com essa roupa, José, quer dizer que você não vai pegar no pesado, que você não vai trabalhar no pesado. São roupas longas, né? São a túnica, né? Então, com essa roupa, José, tem muitos significados, né? E com essa atitude de Jacó, ou Israel, né? O que acontece? Vai gerando nos demais irmãos uma inveja, vai gerando uma ira. Aí vem a inveja, vem a ira, vai gerando tudo quanto é sentimento ruim contra os seus irmãos. Não dê lugar a essa inveja. A Bíblia fala para nós não deixarmos brotar em nossos corações raiz de amargura. Às vezes, sabe como é que a inveja, essa ira, às vezes começa? Com aquela simples frase: não fui com a cara de ciclano, não fui com a cara de fulano, não fui com a cara de não sei quem, não fui com a cara dela ou dele. Tudo começa pequeno, todo pecado, né? O pecado começou pequenininho e vai gerando coisas ruins no coração, vai gerando coisas negativas no coração, a ponto dos irmãos de José fazer o que fizeram com ele, que nós vamos ver na lição, né? E o José era o jovem sonhador, o jovem que sonhava. Uma vez ele sonhou que tinha os seus feixes e os demais feixes de trigo, né, cereais. O dele se levantava, os demais se curvavam diante dele. Ele só falou o sonho, ele não interpretou, nesse momento aqui, ele só sonhava, ele não interpretava. Ele contou o sonho para os seus irmãos, fala: quer dizer que nós vamos te servir? Além de não trabalhar, quem não entende os planos de Deus é assim, fala assim. Além de não trabalhar, além de só levar a conversa para o pai, além de querer tirar onda com a nossa cara, com as vestes bonitas, com as vestes novas, com as vestes daquele de filho preferido, ainda sonha que nós vamos se curvar diante de ti. Então nisso vai gerando mais ainda, dentro dos corações dos seus irmãos, uma vontade tremenda de se livrar dele, seja como for. Uma hora nós vamos nos livrar dele. Vai, sonhador, não é assim, né? Vai, não sei o quê. Com o que você tem sonhado? Você, meu amigo, meu querido adolescente, com o que você tem sonhado? Eu me lembro, quando eu fazia o trabalho evangelismo na minha escola, quando eu falava para o primário 1, que é antigamente a primeiro ao quinto ano, eu perguntava o seguinte: o que vocês querem ser quando crescer? Uns falavam médico, professor, né? Falavam os seus sonhos, falavam as suas profissões que queria ser. Já quando a gente ia fazer para Fundamental 2, né, dos seus 10 aos seus 14 anos, já não tinham mais sonho, eles já não sabiam mais responder essa pergunta, porque já não tinha mais sonhos, porque o mundo tem roubado sonhos de pessoas. Sonhe, ou se sonhar. Mas, tenha certeza, né? Se você estiver nos planos de Deus, os seus sonhos serão todos realizados. Na vontade e na direção de Deus. De Deus, não fora de Deus, né? E uma certa feita também, ele sonhou diferente. Agora eu sonhei que o sol, a lua, as estrelas se curvavam diante de mim, né? Se curvavam. Agora o pai dele falou: quer dizer que eu vou me curvar diante de ti, José? Onde foi que eu errei com esse menino? Que é isso? Só que o pai dele guardou aqui no coração. Não saiu zombando de José, né? Então, mas esses sonhos de José, essa questão de José viver numa plenitude, numa dimensão, ou num plano mais elevado, fazia com que seus irmãos não entendiam. E não entendendo, causava inveja, causava ira, né? Causava coisas totalmente desprezáveis nos corações deles, seus próprios irmãos, né? Mas o que acontece? Certa feita, José foi, né,
vê os seus irmãos já não estavam no lugar que deveriam estar, encontrou com um homem, ele foram para tal lugar, chegando lá, olha lá, ó, viram José de longe, já veio um sonhador, já veio não sei o quê, né, tal, e nisso foram arquitetando um plano de matar, falaram até mesmo em matar o seu irmão. Mas no fim, jogaram numa cova, que não tinha água, José ficou lá dentro daquela cisterna, daquela cova, ficou lá dentro daquele buraco. Eu quero dizer para você que quem sonha e quem vive os planos de Deus, isso não significa que você não vai passar por perseguição. Isso não significa que em momentos você vai estar sozinho, dentro de um buraco, dentro de um lugar escuro. E as vozes que você vai conseguir ouvir são vozes de zombadores. São vozes de pessoas que estão arquitetando se livrar de ti. Mas o plano deles era um. Mas existia um plano arquitetado, planejado no céu, que estava oculto aos olhos de todos até então, na vida de José. Às vezes você ainda não está entendendo, mas existe um plano. Existe um propósito de Deus na sua vida. Existe um propósito de Deus nessa situação que você está passando. A vida de José não foi uma vida de 1000 maravilhas. Ele era adolescente, tinha 17 anos quando ele ganhou a sua túnica, quando ele ganhou a sua roupa, quando ele passou por tudo isso. Ele era apenas um adolescente. E já estava passando por situações que agora iria viver longe dos seus pais, iria viver longe de seus irmãos, iria viver longe da sua família. Agora José foi vendido para praticamente seus primos, porque foi por uma caravana de ismaelitas, descendentes de Ismael. Foi levado para o Egito e foi comprado pelo servo de Faraó. Só que o seguinte, não importa como você chegou e não importa quem te levou, mas se está dentro dos planos de Deus, você será próspero. Onde você passar, onde você estiver, será abençoado. Deus estava abençoando a casa de Potifar por causa de José. Deus pode abençoar o seu lar por causa de ti. Deus pode abençoar o seu colega por causa de ti. Deus pode abençoar o seu semelhante através de ti. Ser tu uma bênção. Ser uma bênção é mais do que pedir bênção. Receber uma bênção é somente ter uma bênção, mas ser tu uma bênção é ser um canal, uma fonte de bênção. E é isso que José estava sendo. Só que as coisas ainda iriam acontecer. Nem tudo são flores. Tinha uma tentação. A mulher de Potifar queria se deitar com José. Queria adulterar com José. Lá atrás, eles rasgaram a túnica de José, né? Mataram um animal e mancharam de sangue, mostraram a Jacó como se fosse sangue de José. Eles arrancaram a túnica de José. Mas entenda uma coisa, não arrancaram as promessas de José. E agora José recebe agora roupas de quem? Potifar. Mais uma túnica. E agora ele corre do laço. Ele corre da tentação. Ele foge da tentação. Mas da mulher de Potifar ficou um pedaço da túnica. Perdeu mais uma túnica, mas não perdeu a sua fidelidade para com Deus. Perdeu mais uma túnica, mas não perdeu sua fidelidade para com Deus. Só que aí a mulher vai, conta aquelas mentiras todas, né? E onde José vai parar? Na prisão do Egito, no Egito. Mas ali, o sonhador, que outra hora, quando era adolescente, sonhava, agora passa a ser interpretador de sonhos. Não porque em si tinha algo especial, mas porque ele tinha uma comunhão com Deus. E Deus, né, dava as interpretações dos sonhos a José. Olha só que lindo, meu querido adolescente. José passou por perseguição, por injúrias, por difamação, já no Egito, mas nunca deixou de ser fiel a Deus. Era amado do pai, foi para a cisterna. Da cisterna foi preso, foi vendido como escravo.
como escravo, voltou para viver no palácio como mordomo, e agora vai para a prisão. Olha a vida de José, cheia, como a gente diz, altos e baixos, altos e baixos. Mas nesses altos e baixos, ele nunca perde a sua fidelidade a Deus. Ele nunca abandona a Deus. Ele nunca abandona os planos de Deus, porque todas as coisas concorrem ou colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, diz o apóstolo Paulo, e são chamados segundo os seus decretos. E é isso que temos que viver em nossa vida. Agora José, o filho, se tornou escravo, depois se tornou prisioneiro, e agora é o jovem que interpretava sonhos. Deus concedeu um dom especial a José, a interpretação de sonhos. Na prisão, 2 homens tiveram sonhos. José interpretou os sonhos deles. Um seria absolvido das acusações e retornaria ao seu posto de trabalho, e outro condenado. Passou-se 3 anos. Após 3 dias, tudo aconteceu de acordo com a interpretação de José. E depois passou 2 anos. Depois daquilo, ainda ficou 2 anos lá dentro, da prisão. Não é fácil, não. Mas sendo fiel a Deus, onde ele estava. Seja fiel a Deus, onde você estiver. Você está na igreja cultuando, seja fiel, adore. Você está na escola, em volta de tentações, provações, fofocas, conversas, injúrias. Seja fiel a Deus aí também. É mais difícil, mas é aí que você tem que ser sal. É aí que você tem que ser luz, brilhar no meio das trevas, meu querido adolescente. Então, olha só, o jovem que interpretava sonhos. Então, interpretou sonhos e, uma certa feita, o faraó teve um sonho. Ele sonhava com as 7 vacas gordas, depois as 7 vacas magras, aquele sonho que ficou perturbado, não sabia o que entendia aquilo, não entendia o que aconteceu. Aí, um dos que interpretava o sonho, o seu sonho foi interpretado, lá na prisão, há 2 anos atrás, lembrou: ó, meu rei, na prisão tem um escravo, um hebreu. O hebreu, ele interpreta sonhos. Aconteceu, do jeito que ele falou, aconteceu comigo. E também com o outro que estava preso comigo. Então, o faraó manda chamar. E faraó fala para José. E José fala: haverá 7 anos de muita fartura, as 7 vacas gordas. E em seguida, haverá 7 anos de muita pobreza e fome, porque as magras engoliam as gordas. 14 anos, 7 de bênção e 7 de seca. 7 de fartura e 7 de fome. Mas, além de interpretar sonhos, José também era um bom administrador. Então o faraó ficou perturbado com aquilo, o que fazer. E José dá um conselho para faraó. Ó rei, faz o seguinte, agora, pega alguém que saiba governar, alguém que saiba administrar, para que pegue o momento da fartura e não gaste à vontade, que não aproveite os momentos de fartura e vai gastando como se não tivesse um amanhã para se viver, mas que saiba economizar, mas que saiba trabalhar e construa armazéns para o quê? Para conter os mantimentos, para guardar os mantimentos, para fazer dispensa, para fazer estoque e também para vender alimentos para aqueles que não têm, porque essa situação, essa fome, esses 7 anos, não vai ser só sobre o Egito, mas sobre toda a terra. E assim aconteceu. Tanto é que foi através disso, e que José reencontrou a sua família. Então, aí tá. Aí José dá esse conselho para o faraó, escolhe um homem. Mas que homem? Quem será? Quem será que vai ser escolhido? Quem será que vai ser escolhido essa pessoa? Será que era no Egito uma pessoa tão inteligente assim? O próprio José. Olha aí as coisas acontecendo.
Olha aí como diz a canção, tem coisa boa chegando. Voltar a falar para cantar é só uma negação. Então, tem coisas maravilhosas chegando na vida de José. Agora, ele não é mais escravo. Agora, ele não é mais mordomo. Agora, ele não é mais prisioneiro. Agora, ele é governador de toda a terra do Egito, abaixo apenas de Faraó. Olha só o desvendar dos sonhos. Olha só a realização dos sonhos. E o melhor ainda estava por vir. E o melhor ainda viria a acontecer. O reencontro de José e seus irmãos. O tempo se passou. A fome anunciada por Deus, o período de escassez chegou. Havia fome entre muitos povos, mas no Egito havia o quê? Mantimentos. Porque lá tinha um governador enviado por Deus, que administrava segundo a vontade e os propósitos de Deus. Com a fome na terra de Canaã, o velho Israel enviou os filhos a buscarem alimento no Egito. E agora é uma das cenas mais emocionantes. Quando José vê os seus irmãos se dobrando diante dele, vindo até ele pedindo alimentos. Lembra dos feixes que se dobravam? Eles nunca iriam imaginar que isso iria acontecer. Eles nem saberiam mais onde estava, como José estava. Eles nunca pensariam que iriam encontrar José naquela situação. E ainda não tinha encontrado, porque ainda não tinha reconhecido José. Né? Mas o governador não se revelou a eles. Antes usou de estratégia para que buscassem seu irmão mais novo, Benjamim. Tinha o mais novo. Né? Aí, os filhos de Israel compraram os mantimentos necessários e nem desconfiaram de que o governador fosse seu irmão. Havendo fome na terra, os irmãos de José foram novamente ao Egito e levaram quem? Benjamim. E ao chegarem, foram bem tratados. José conversou mais uma vez com seus irmãos e descobriu que seu pai ainda estava vivo. Os irmãos de José iriam retornar para casa, mas o governador usou de artifício para voltá-lo ao Egito. Assim os irmãos de José retornaram ao Egito para suplicar pela vida de Benjamim. Nesse encontro, José revelou sua identidade aos seus irmãos. Foi nessa hora, quando José viu que o Benjamim não poderia ficar ali, porque senão Israel não iria aguentar perder um outro filho. Que o pai, ele já era o culpado da perda de um filho. E agora o outro filho, fique eu no lugar dele, deixe que ele vá, fique eu no lugar dele. Então, vendo aquela situação ali, vendo que os irmãos agora estavam zelando pelo mais novo e não tendo inveja do mais novo, estava cuidando do mais novo e não tentando matar o mais novo, José se revela aos seus irmãos. E nessa hora, imagine a cara deles. Imagine como eles ficaram. Imagine a situação deles. Mas José não deixou eles na plateia e foi para o palco. José chamou eles. Vá, traga meu pai, traga toda a casa deles, e eles vão vir para a terra do Egito. E interessante, quando José encontra com o pai dele, aquele reencontro de um pai que foi enganado pelos seus próprios filhos durante muitos anos, agora reencontra o seu filho, que ele tinha dado como morto, que não tinha mais esperança de vê-lo. E agora vai toda a família de José morar em Gósen. Gósen significa coração, o melhor da terra do Egito. Não se preocupe, meu querido. Não se preocupe, meu irmão. O melhor da terra é para ti. Você está guardado em Gósen, no coração de Deus. Deus separou um lugar especial para o seu povo, mesmo estando no Egito. Mesmo estando em um país, em uma cultura que não era deles. Mas Deus separou ali um lugar especial para eles. Como aqui neste mundo, neste lugar, não é o nosso lugar, não é a nossa habitação, mas existe um lugar separado para nós, eclésia, a igreja, chamados para fora. Existe um lugar especial, que é a presença de Deus. O melhor lugar para se viver é no centro da vontade de Deus.
Então viva você, adolescente, no centro da vontade de Deus. Tentaram destruir o sonho de José. Tentaram de qualquer maneira parar José. Mas José sempre viveu os planos de Deus. O diabo não pode destruir a sua vida, porque você está vivendo no centro da vontade de Deus. E quando você viver no centro da vontade de Deus, e quando você for fiel a Deus, nada poderá parar você. Né? Como assim? Nada parou José. Todas as coisas cooperam para o bem dos filhos de Deus. Os irmãos de José retornaram para casa, informando Israel que o seu filho estava vivo. Olha só, agora você pensa, né? O reencontro, José tinha uma família no Egito, né? Teve seus filhos, estruturou para ali uma casa, um lar, uma família, estava vivendo como governador do Egito, aquele jovem sonhador, aquele jovem filho mais novo. Mas interessante que dali você não encontra, dos 12 filhos de Jacó, das 12 tribos, você não encontra o nome de José. Não tem uma tribo com o nome de José. Tem tribo do nome de Benjamim, tribo de Judá, tribo de Rubem, né, Levi, né, e mais alguns. Não tem, mas tem Manassés e Benjamim. Não, tem Benjamim também tem. Tem Manassés e Efraim, que são os 2 filhos de José. Olha só, eu tenho uma dinâmica muito especial, muito legal para mostrar para você. Só, meus queridos adolescentes, eu tenho aqui em minhas mãos uma bexiga, uma bola de soprar, um balão, não sei como você conhece, né? Mas agora esse aqui vai representar as nossas vidas. Pode representar eu, né? Preto no branco, né? Ninguém explica a Deus. Mas vai representar a vida de uma pessoa fiel a Deus. A vida de uma pessoa que tem andado na presença de Deus, que tem andado nos planos de Deus, que tem sido fiel a Deus. Isso aqui é você quando você, né, compartilha o vídeo da EBD, quando você, né, faz o relatório da EBD, quando você está assistindo a EBD, quando você vem para a igreja, você tem sido fiel aos planos de Deus na sua vida. Isso aqui, essa agulhinha aqui, é o diabo tentando alfinetar a sua vida, tentando destruir a sua vida. O diabo, ele tenta destruir os planos de Deus na sua vida. Mas você sendo fiel a Deus, olha só, o diabo, ele pode querer alfinetar a sua vida, literalmente alfinetando, mas não vai destruir a sua vida, não vai acabar com você. Por quê? Os planos de Deus na sua vida são inabaláveis. A presença de Deus na sua vida não vai deixar o diabo destruir a sua vida. Mas você aqui, esse aqui é você, deixando os planos de Deus, afastando-se de Deus, o diabo vem e porque a diferença não é se você é inteligente ou não, bonito ou feio, negro ou branco, europeu ou americano, asiático ou africano, menino ou menina. A diferença para que o diabo não destrua a sua vida está na sua fidelidade para com Deus e para com os planos de Deus na sua vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da justiça. Que Deus em Cristo possa nos abençoar cada dia mais. E agora ficaremos, sabe com o quê? Olha só, a nossa oferta. Vamos tirar a nossa oferta para abençoar a nossa EBD, a nossa igreja. Eu quero aproveitar e convidar a você para estar hoje à noite aqui na EBD, na Escola Bíblica Dominical. Para estar hoje à noite, para estar hoje à noite nosso culto a partir das 18 horas. Temos o culto abençoado, temos também o culto Teens. Que Deus possa nos abençoar. E faz o seguinte, vamos colocar um louvor agora para que você possa estar ofertando na casa de Deus. Abençoe a casa de Deus. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar.
quero brilhar por ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. E quando Voltamos, mas ainda não terminamos. Daqui a pouquinho tem o nosso café teológico, ó, é só daquele rapidinho, só o tempo de tomar uma água e voltaremos para o nosso café teológico, um convidado muito especial nesta manhã também. E ali estaremos concluindo a nossa lição e respondendo umas perguntas de alguns dos nossos adolescentes sobre a vida e a história de José. Deus em Cristo possa nos abençoar. Peraí, acabou não, hein? É isso aí, adolescentes, estamos de volta. Eu falei que voltaríamos. E agora, olha só, uma pessoa muito especial, o nosso superintendente, Pastor Gideon. Se apresenta aí, Pastor Gideon, para os nossos adolescentes. Muito obrigado, Fábio, pelo convite, evangelista Fábio, professor Fábio. Obrigado por me convidar para participar aqui dessa aula dos adolescentes. Eu amo a classe dos adolescentes. Eu sempre assisto também as aulas, todos os domingos. Às vezes não assisto na mesma hora, né? Mas acompanho também. E para mim é maravilhoso. E Fábio, sabia que é a primeira vez que eu estou participando da aula dos adolescentes? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Desde que eu tô aqui, rapaz. É nosso pioneiro aqui no nosso café teológico, né? Então eu vou tomar um golinho aqui. Pode tomar que hoje ele é corajoso. Que café bom, hein, Fábio? Veio sozinho. Não tem patrocinador não, mas ele é bom assim mesmo, né? Pastor Gideon, é o seguinte, nós temos umas perguntas a serem feitas. Pastor Gideon, olha só, a lição falou sobre José. E interessante que a gente vê a Bíblia, Gênesis, falando, dando mais ênfase a José, até mesmo os demais patriarcas, né? Sim, são 20 capítulos, não é isso? Começa por volta... 37 a 50, um pouquinho menos. Mais ou menos isso, um pouco menos, né? Não exagere. E tem no meio lá que fala sobre 38, né? Fala sobre Judá, isso, a questão tá certo. né? Então, assim, e muito interessante que ele foi um adolescente sonhador. Isso aí, 17 anos, 16 anos, talvez, ali, uns menos um pouquinho. E nós vivemos a lição e tem muitas dúvidas ainda sobre José. Opa, vamos lá. E tem até uma primeira pergunta aí que a nossa jovem, hoje nós temos um repórter. Nossa repórter, a Duda Carvalho vai estar vai estar, né, recolhendo lá as dúvidas dos nossos adolescentes, né? E tem a primeira aí já, né? Vamos
Vamos lá, nossa repórter. A paz do Senhor, bom dia! Meu nome é Duda Carvalho e eu sou sua repórter Teens. Estamos aqui na lição 12 com o professor Fábio, aprendendo sobre a vida de José. Vamos ver se alguém ainda tem alguma dúvida sobre esse assunto. Estamos aqui com a Clara. Clara, você tem alguma dúvida sobre a vida de José? Qual é o significado da túnica que Jacó deu para José? Boa pergunta. Olha só, em que pergunta, hein? Qual foi o significado da túnica que Jacó deu para José? Significado Pastor Gideon da vai túnica. responder. Vou até tomar um gole de café aqui para responder essa pergunta. Vai molhar o bico para responder. Então, o significado dessa túnica, né? Jacó, ele fez uma coisa que não era muito certa nesse momento. Eu penso, professor Fábio. Por quê? Porque Jacó, ele tinha 12 filhos e ele resolveu privilegiar um filho. Então, quer dizer, ele tinha um filho favorito, ele tinha aquele que ele gostava mais. Isso causou um certo desconforto, ciúme, inveja nos outros. Então, o significado dessa túnica aí é que ele estava privilegiando um filho em detrimento dos outros, em relação aos outros. Ele já viu na família assim, né? Porque a mãe dele... Justamente, ele está reproduzindo um comportamento errado dos pais, porque a mãe dele era chegada a Jacó, o pai chegado a Esaú. E os dois... E por causa do comportamento da mãe, ela nunca mais viu ele. Nunca mais. Ele saiu de casa, foi embora. Quando ele retornou, a mãe já estava morta. Então, quer dizer, né, ele reproduz um comportamento ruim. Ruim, justamente. E essa túnica causou muita inveja, causou muito problema, né? A gente pode até dizer que esse presente que ele recebeu, essa túnica, foi um gatilho que acabou disparando ali uma situação, entendeu? Em que José, ele começou a ser perseguido pelos seus irmãos por conta dessa túnica, né? Por conta desse presente. Interessante. O que acontece? O pai dá a túnica e como é que o pai soube, através da pseudo-morte do filho, através da túnica cheia de sangue, que não era do filho, mas... E interessante também, Fábio, é que quando José enganou o seu pai, as duas coisas que estavam envolvidas, né, na mentira dele que ele contou para o seu pai Isaac era um cabrito e uma túnica, um casaco, vamos pensar assim, túnica e casaco. E agora, lá na frente, quando, né, os seus filhos o enganam, o que está presente? Um casaco e o cabrito. Quer dizer, um animal foi morto, isso. Né? O sangue foi manchado ali nas roupas. Então parece que a história se repete. Na verdade, né, o que está acontecendo ali é uma lei da semeadura. Tipo assim, José, você não vai usar roupa de trabalho manual. Você é um novinho, você é o mais novo, você só vai ver o que os seus irmãos estão fazendo e vai contar para mim. Aí, né, gera tudo que gerou. Isso aí. E depois vem as consequências, né? É isso aí, viu? Complicadíssima essa situação. Segunda pergunta agora. Vamos lá, mais uma pergunta. E você, Vitória, tem alguma dúvida sobre a história de José? Tem. Manassés e Efraim são os nomes do filho de José. Existe alguma razão especial para eles terem esses nomes? Então, olha só, interessante, né? Ele teve 2 filhos, né? 2 filhos, Manassés e Efraim. E ele, quando teve esses filhos, ele colocou o nome... Interessante essa pergunta mesmo, né? Manassés, vamos lá. Manassés, Deus me fez esquecer. Interessante esse significado, né? Não é amnésia. Esquecimento. Não é amnésia. Não é amnésia. Deus me fez esquecer, o esquecimento. E Efraim, Deus me fez prosperar, né? Ou dupla fecundidade, né? Deus me fez prosperar. Tem toda uma história. Na verdade, os 2 nomes, o significado dos nomes do filho de José representa um pouco de toda a sua história. Né? Então, o que Deus, Manassés, o que Deus fez José esquecer? Né? As dores, as lutas, a rejeição, entendeu? A perseguição, as prisões. Para perdoar seus irmãos, tinha que passar por isso, né? Justamente. Então, quando ele coloca o nome do seu primeiro filho de Manassés, parece que ele está assim, virando uma página da sua vida. Olha, esses problemas que eu tive, né, a forma como os meus irmãos me afetaram, isso não vai influenciar, isso não vai ditar minha vida daqui para frente. Então ele vira a página, ele perdoa os seus irmãos, né? E a história dele é muito linda, né?
acredito que na aula você... E depois depois, ou seja, para ter um Efraim, para ter uma prosperidade espiritual, tem que esquecer tudo que os Tem que males... esquecer, não adianta nada, né? Guardar a raiz de amargura, guardar rancor. E no segundo filho, Deus me fez prosperar. Então, né, ele coloca Deus assim, né? Deus está acima de qualquer coisa. Deus estava fazendo ele prosperar no Egito. Aquele que chegou no Egito como escravo, agora era governador do Egito. Me fez lembrar a pregação do pastor Gideon. Sobre Jó. Sobre Jó. Porque o que acontece? Jó, ele estava com todos os seus problemas. Mas quando é que Deus muda o cativeiro de Jó? Quando ele ora pelos seus amigos. Amigos! Amigos, né? Por quê? Ou seja, ele teve que esquecer tudo aquilo que eles falaram. Para perdoar. Ele teve que aí perdoar isso aí. Veio o Efraim, a prosperidade. Justamente. Deus me fez prosperar. Efraim. Não adianta querer prosperar com o coração rancoroso, não. Tá bom? Não adianta. Não adianta. O coração tem que estar tratado. Quando o coração está tratado, então você pode prosperar. Ô, glória! Deus é bom demais, né? Temos mais uma terceira e última pergunta dessa manhã. E você, Gabriel, tem alguma dúvida? Jacó, quando ele foi enganado pelos seus filhos, isso tem alguma relação com a lei da semeadura? Acredito que sim. Interessante que quando a gente vai falar, pastor, fez muita pregação sobre Jacó, enganador, aí a gente só vê pregador falando assim, que ele enganou e foi enganado por Labão. Mas esquecemos que foi enganado também pelos filhos. Pelos filhos, justamente. E foi o pior de tudo. Chorou a morte do filho? Porque o seu filho predileto, né, favorito, agora estava morto. Era uma mentira tremenda, mas estava morto. Levaram para ele ali a túnica, né, que ele havia presenteado José, manchada de sangue. E Jacó, não era bobo nem nada, pensou, foi devorado, né, por uma fera, né, e ele falou que ele desceria, né, a sepultura com essa tristeza no coração. Então isso atingiu Jacó de uma maneira assim profunda. Foi realmente no seu interior, no seu coração. Seu coração estava ferido de tal forma que ele não iria descer a sepultura de uma maneira assim em paz, por conta dessa situação. Tanto é que quando José depois segura Benjamim lá no Egito, eles ficaram doidos, não. Fica com a gente, que meu pai já perdeu um. Perdeu o primeiro. Primeiro, né? O mais novo, agora não pode perder mais, não, que é o filho da Raquel, né? Que é interessante, olha só, né? A lei da semeadura, ela vai levar. Não falha. Planta, ele colhe, ela não falha. Quem planta vento vai colher tempestade, né? Não adianta, né? Não adianta você plantar milho e querer colher uma outra coisa que não seja milho. Vai plantar, vai colher. E outra coisa, você planta o quê? Umas 3 grãozinhos e vai colher várias espigas com vários grãos. Muita coisa. Ou seja, a colheita é muito maior que a semeadura. Para terminar, pastor, algo que eu acho muito interessante na história de José, é quando José traz toda a sua família, eles vão morar na terra de Gósen. Glória! Coração, né, no melhor do Egito. Melhor do Egito. Né, ou seja, não importa a situação que você esteja, sonhe. Sonhe mesmo sendo desacreditado, porque Deus tem o melhor para ti. Amém. Né? E o melhor lugar para estar é na presença de Deus. Justamente. E aquilo que ele sonhou quando era adolescente, já que nós estamos lá adolescente, né? Quando tinha lá seus 15, 16, talvez, né, anos, aquilo que ele sonhou quando era adolescente, Deus cumpriu cabalmente. Isso. Deus cumpriu cabalmente. Quer dizer, porque não somente os seus irmãos, mas o seu próprio pai também, eles se curvaram diante dele, né? Pela condição dele, pela situação dele de governador, de senhor do Egito, né? Interessante. Então se cumpriu. Olha só, quando ele conta o seu sonho para os seus irmãos e seus pais, ele não interpreta o sonho. Não. Ele conta o sonho. Ali era só o sonhador. Já no Egito, ele interpretou o sonho dos outros. É verdade. Que coisa, né? Interessante, né? Que Deus vai desenvolvendo o ministério na vida do ser humano, né? E eu tenho certeza que os adolescentes também têm sonhos, né? Quem não tem sonho? Quem não tem sonho, né? Tem gente que tá tão desiludido que falava, antes eu sonhava, hoje eu nem durmo. Não, continua sonhando. Continua sonhando. Muito bom, né? Estamos terminando nesta manhã. Já acabou. Mas quer lembrar, pastor, que tá chegando, sabe o que aí? O quê? Roletins tá já chegando. Roletins tá chegando. Em abril, hein? 21, 22 de abril, aqui na Marcos do Evangelho, próximo aqui ao INSS, aqui em Campo Grande, Cariacica. Você mesmo, é o nosso convidado especial. Pastor Gideon vai estar orando, terminando essa aula e também dando considerações finais. Amém. Vamos concluir aqui então com uma oração.
né, Fábio? Senhor, te agradecemos, ó Deus, muito obrigado por essa aula sobre José, esse adolescente, ó Deus, que começou tendo tantos problemas, tantas dificuldades na sua vida, mas tinha sonhos, ó Deus, porque o Senhor o fez sonhar e o Senhor cumpriu tudo aquilo que ele havia sonhado, porque ele também andou nos teus caminhos, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor possa também, neste momento, falar ao coração dos nossos adolescentes aqui da igreja e também de todos aqueles que estão participando dessa aula, ouvindo essa aula. Ó Deus, que possam ser também, ó Deus, adolescentes, jovens, pessoas, ó Deus, comprometidas contigo, Senhor, e que possamos aguardar e esperar o tempo certo de frutificarmos em todas as coisas, porque assim, ó Deus, José foi abençoado, porque ele soube esperar o tempo certo da bênção. Continue conosco, ajudando, nos abençoando em todas as coisas. Assim nós oramos no nome de Jesus. Ô, Glória, e hoje Amém. tem culto, hein? Às 18 horas na máquina. Acabou. No! God, please, no! No! No!